Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, galerinha, tranquilo? Esperar mais alguns minutinhos para ver se mais gente entra, até eles logarem tudo certinho. Estão me escutando bem, né? Oi, senhor. Oi, tudo bom? Por enquanto, quem quiser ativar o áudio pode ativar, tá? Mais para frente, durante a explicação. Ui, tô com frio. Como passaram aí no final de semana? Bem. Bem, só e você? Ah, tranquilão, como sempre. Antes de começar a explicação, vocês chegaram a fazer aquela pesquisa que eu tinha mandado no roteiro? Senhora, eu não entendi nada aqui. Para o roteiro dessa semana, tinha mandado lá. Vocês abriram já o roteiro dessa semana de estudo de vocês? Não, eu não abri. Não. Ah, não. Ah, beleza. Que eu tinha É mandado que, para. é que só abre 7 horas hoje. Só abriu 7 horas hoje. Daí acho que. Ah, tá certo, então. Daí, então, a dinâmica vai ser outra. Uhum. Porque daí eu tinha mandado para fazer uma pesquisa que estava logo no comecinho do módulo 6, mas daí se não deu para fazer tranquilo. Eu achava que liberava um pouco antes o roteirinho de estudo para vocês. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá faltando bastante gente por enquanto aí da sala de vocês, mas eu já vou começar para a gente não se atrasar demais aí. Bom, pessoal, a dinâmica vai ser a mesma.
né, das últimas aulas, para não ter barulho atrapalhando e tudo, eu vou deixar mudo o microfone de vocês, daí tendo alguma pergunta, só perguntar aqui no chat mesmo, ou se não, apertar o botãozinho que vocês têm, né? O botãozinho aí de levantar a mão, eu vejo aqui, e aí libero o microfone também para vocês fazerem a pergunta, para a gente ficar um pouco mais dinâmica a aula, para não ficar só eu falando no silêncio de vocês aí, tá certo? Então, vou desativar aqui o microfone de vocês. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela. Então, aqui tá todo mundo conseguindo ver aí a tela compartilhada, né? Hoje, então, a gente vai começar a trabalhar aqui o módulo 6, que fala sobre metrópole versus colônia, né? Alguns conceitos básicos sobre essas questões, né, de metrópole e colônia, porque justamente, posteriormente, ainda hoje a gente começa a ver o módulo 7, que trata sobre a colonização dos Estados Unidos. Aqui, se vocês abrirem aí a apostila de vocês, logo no comecinho aqui do módulo, né, a gente tem alguns conceitos básicos, como o conceito de nação, território, governo e país. Vocês já chegaram a ver esses conceitos em alguma outra disciplina? Acho que principalmente em geografia, acho que vocês devem ter visto já. Ou ainda não, vocês não trabalharam esses conceitos? Pode mandar aqui no chat. Trabalhar, já viram já um pouco desses conceitos ou ainda não? Todos não, viram só alguns. Em geografia viu alguns, tá? Então vamos lá. A ideia, né, a princípio na apostila, seria de vocês pegarem e fazerem uma pesquisa e já desses conceitos antes e trazer aqui, mas aqui não tem problema. A gente vai trabalhar aqui e o que a gente vai fazendo? Conforme eu vou então falando, eu vou pegando então um pouquinho aí a visão do que vocês já têm. Vamos voltar aqui para os slides. Para a gente começar a entender aqui, o primeiro conceito básico é o conceito de território. Então, o que vem a ser o território, né? É um espaço delimitado.
né? Então, é uma extensão de terra, né? A gente pode falar grosso modo assim, aonde eu delimito até onde vai e falo que tem uma certa propriedade, né? Que seria de alguém. No caso, como a gente está falando um conceito mais amplo, a gente pegar, por exemplo, território, alguém limita, fala, olha, eu exerço o poder sobre essa região, né? Eu exerço influência política e por aí vai dentro desse contexto. Então, dentro dessa região, dentro desse local, né? Dentro desse espaço. Então, uma coisa que a gente precisa, que é importante observar, né? Que território ele possui limites e fronteiras. É sempre importante a gente ter em mente que muitos desses conceitos, né, as definições desses conceitos, é para a gente ter uma forma mais didática, né? Porque não são um consenso no geral. Mas o território é bem simples. E aqui a gente tem alguns exemplos de território. Por exemplo, um sítio, uma chácara, um município. Eu consigo delimitar uma área. O que acontece no sítio? Eu não pego e faço no sítio, nas chácaras, por exemplo. Eu não crio cercas. Eu não falo assim, olha, esse espaço aqui é meu, a partir dessa cerca começa então o sítio de uma outra pessoa, a chácara de uma outra pessoa. Então, isso é o território, o espaço geográfico. E é importante a gente ter em mente que, nesse espaço, eu atuo com soberania e poder. Tá? A gente vai ver mais para frente aí soberania, mas, a grosso modo, para vocês não ficarem perdidos, soberania é literalmente eu controlar a região, né? Eu exercer influência sobre a região, eu mandar naquela região, tá certo? Então aqui a gente tem um mapa de Jundiaí região. Percebam que dentro desse mapa eu tenho certos contornos. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então vejam aqui, ó, eu tenho aqui essa região aqui, né? Tá bem feio mesmo, eu estou fazendo o contorno aqui. Então, por algum acordo, e aí tem diversos modos de eu delimitar minhas fronteiras, tá, gente? Mas geralmente é por acordo político, por aí vai. Eu delimitei aqui que essa região vai ser chamada Jundiaí, né? Que essa região aqui passa a ser um município. Ok? Então, todo esse território, tudo isso daqui, passa a pertencer a Jundiaí, passa a ser parte daquilo que nós chamamos do município de Jundiaí. E quem que vai exercer o controle, né, desse território? Aí a gente vai ver que, né, tem o caso aí o governo, no caso o governo municipal, no caso a gente tem o prefeito, que é o chefe do executivo, mas aqui essas questões dos poderes que tal, a gente já estudou em Montesquieu, não vem ao caso ficar bugando a cabeça de vocês. Mas entendam que aí eu delimitei um território e coloquei aqui que é uma cidade. Ora, eu posso delimitar territórios para estados, eu posso delimitar territórios, né, para o país e por aí vai. Então, território, isso que vocês precisam entender, é uma extensão, é um espaço geográfico. Se vocês quiserem falar, por exemplo, que a casa de vocês é um território, sim, é um território, entendeu? Porque você tem os seus limites, ali você exerce influência dentro, naquele seu espaço e por aí vai. Ah, tá. Luca, o Lucas pediu para eu explicar de novo, então vou retomar aqui voltar ao slide aqui referente a território e já retomar também sobre soberania. Então, Lucas, como eu estava falando, né, uma definição que a gente pode colocar aí como território, então é importante aí já vocês anotarem na apostila de vocês, belezinha? Que por definição, território é um espaço geográfico
onde eu tenho uma pessoa, um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vão se apropriar desse espaço geográfico e vão demarcar, né, ou seja, vão impor limites e fronteiras para esse espaço geográfico. Entendeu? A grosso modo, o território é isso. Daí eu tenho alguns exemplos aqui básicos de território, como sítio, chácaras, municípios. Como é que eu posso delimitar um território? Tanto por diplomacia, né, acordos políticos, ou por meio de guerra. Eu vou, invado um outro espaço e falo que é meu, tomo da força. Ok? O que é importante? Que daí a Júlia perguntou a questão da soberania, né? Que esse grupo de indivíduos que está nessa extensão territorial exerce soberania, ou seja, exerce poder de influência política. Ou seja, em outras palavras, de novo, mandam no pedaço. Tá? Então, quando eu vou lá, fixo que aquela região é minha, eu estou falando que eu que mando, e se vier alguma outra pessoa tentar dar algum pitaco, alguma coisa assim, eu falo, olha, é meu, eu que mando, você faz as regras no seu território. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a minha casa. A minha casa é o meu território. Então, se chega alguém e fala assim, ah, mas só que eu não gostei que o sofá da sua sala está de tal jeito, você tinha que ter colocado de outra forma. Eu posso muito bem falar assim, olha, eu gostei, a casa é minha, quem manda sou eu, se eu estou gostando, o problema é meu, você não interfere. Então, eu estou exercendo a soberania sobre a minha casa, ok? Então, se eu pegar aqui, de novo, e voltar para esse slide que a gente tem um mapa da cidade de Jundiaí, região, por um acordo político, delimitou-se que esse espaço aqui a grosso modo aqui, só para fazer rápido, que essa região aqui, esse espaço geográfico, pertenceria ao município de Jundiaí, ok? Então, estaria sob influência do município de Jundiaí. Então, aqui, nesse caso, quem é que exerce a soberania? Todo o poder municipal de Jundiaí. Dentro desse caso, a gente tem o poder executivo, que seria o prefeito. Então, em outras palavras, quem exerce a soberania na região de Jundiaí aqui, né, seria, então, o prefeito. Beleza? Alguma dúvida em relação ao território? Posso passar para o próximo? Sem maiores dúvidas? Beleza, então. Aí nós vamos para uma coisa chamada Estado. Ora, porque como eu falei, território, então, vamos recapitular, trata-se de uma extensão geográfica que é ocupada, né? Ali eu tenho o que eu vou exercer poder, eu vou exercer soberania. Tá, mas quem que exerce soberania sobre o Estado? Né? Então, quem controla o território? É o Estado, ok? Então, vamos pegar aqui a definição de Estado. Trata-se de um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses da população. Então, vejam aqui que agora, no Estado, eu tenho uma abrangência maior. Ou seja, o Estado seria o mecanismo que eu tenho para governar, e daí mais para frente a gente vai ver o slide que fala sobre governo, para governar o território. Tá? Então, se a gente fosse pegar um exemplo aqui, como eu poderia mostrar? Deixa eu ver se no próximo slide tem algum... Não. A gente vai falar mais para frente de país, daí fica mais fácil com um exemplo físico. Mas então, o que acontece?
Eu posso pegar um conjunto de territórios e falar assim, olha, aqui é o estado de São Paulo. Um exemplo. Tá? Como assim, professor? Então, aqui, vamos voltar. Eu posso pegar e falar assim, ó, pegar o território de Jundiaí, pegar o território de Louveira, Itupeva, Cabreúva, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, e falar assim, olha, essa extensão territorial vai ser governada por uma instância maior, ok? Que eu vou chamar de Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo vai ter as suas instituições, né? A gente pode falar assim, que o Estado... Aí, quando a gente fala sobre a teoria dos três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, voltando a Montesquieu, a gente fala que são poderes do Estado. Ou seja, são instituições que eu crio para poder governar esse território, para poder exercer a soberania sobre esse território. Tá? Então, quem exerce a soberania sobre o território é o Estado. Aí, então, eu tenho algumas características necessárias para o Estado. Então, o Estado, ele pressupõe a existência de um território, pressupõe o povo, porque é o povo que ocupa esse território, e é dentro desse povo, ou seja, é esse povo que vai formar o Estado, ok? E eu tenho também a soberania, ou seja, eu tenho aqui o poder de controlar o povo e o território. Vocês estão conseguindo entender aqui? Tem alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem perguntar tranquilamente, tá, gente? Podemos prosseguir, então? Aí, nós vamos para o conceito de país, tá? Aqui, né, é interessante observar que, geralmente, há uma ligeira confusão entre Estado e país, porque a maioria das vezes nós associamos o país ao Estado, ok? Mas a gente vai ver que tem uma ligeira diferença. Então, se a gente pegar por definição, país, ele abrange características físicas, naturais, sociais, econômicas, culturais, entre outras, que se relacionam com a existência de um povo em um determinado território controlado por um espaço. Então, vejam aqui que nós falamos que território é uma extensão geográfica controlada pelo Estado. Mas o conjunto das características físicas dessa população, sociais, as características culturais, ok, formam um país. E esse país é controlado por um Estado. Beleza? Então, se nós pegarmos aqui, olha, se a gente pegar o fato que a gente, por exemplo, o Brasil, a gente tem características específicas do Brasil. Ou, por exemplo, no nosso território todos falam português, então nós temos um idioma em comum. Daí vamos colocar assim, alguns outros exemplos. Gostamos de samba, carnaval, MPB, por aí, entre outras coisas. Né? Nós nos caracterizamos tanto com o território quanto, né, com os aspectos culturais, sociais e econômicos. Isso forma um país. Por que eu falo que há uma diferença entre Estado e país? O Estado é quem controla o território, controla o país. No caso, se a gente pegar, o Brasil é o país, a República Federativa Brasileira é o Estado. Ok? No próximo slide fica mais fácil para vocês entenderem isso. Aqui, eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui.
Deixa eu pegar aqui. Lucas Carvalho. Fala alguma coisa aí. Beleza? Ô, Lucas, aparentemente eu habilitei aqui para vocês poderem pegar a caneta e fazer o contorno. Vê se você está conseguindo fazer aí. E eu quero que você faça dentro desses dois mapas, ache aí o país Reino Unido. Reino Unido? Eu quero que você está vendo que a gente tem dois mapas, né? Eu quero que você ache aí dentro desses dois mapas o país Reino Unido. Reino Unido, tá bom. Você está conseguindo usar a caneta? Peraí. Vou ver. Está habilitada aí para você a caneta ou não? Não. Não? Vê se agora tá. Lucas? Agora tá ou não também? Ô, Júlia, eu já respondo a sua pergunta, tá? Já respondo. Lucas, tá conseguindo? Cadê? Eu acho que o Lucas caiu, né? O Lucas caiu? Então vamos pegar aqui. Ô, Júlia, Oi. vê se a caneta está habilitada e me acha aí nos mapas que nós temos o país Reino Unido. Sou, eu vou fazer igual tava naquele mapinha do começo da apostila passada, tudo bem? Tranquilo, mas tem que me achar o país. Tá. Peraí. A caneta está habilitada para você? Senão aqui a gente... Pera, Sor. Vou pegar um pouquinho mais de água e já vem, rapidinho. Conseguiu, Júlia? Sor, eu Está travando aqui para mim. Tá, vocês estão conseguindo me escutar aí? Porque para mim parece que travou. Bom, vamos lá aqui. Então,
Se nós formos pegar aqui no mapa, tá, gente? Acho que aqui para mim tinha dado uma travada, mas vamos lá. Se nós formos pegar aqui no mapa, nós não conseguiremos achar o país Reino Unido, porque o Reino Unido é um estado. Como assim, professor? Então, vamos lá. Se a gente pegar, eu consigo achar o país Peru? Consigo. Aqui, ó. A Colômbia, como país? Consigo. O Brasil como país? Consigo. Eles são países que são estados, né? Porque assim, o Brasil, o estado é a República Federativa Brasileira, daí tem que depois ver o Peru e a Colômbia. Agora, o que acontece com o Reino Unido? Se nós formos analisar, eu tenho um país, eu tenho um espaço físico chamado Reino Unido? Não. O que eu vou ter? Eu tenho a Escócia, eu tenho a Inglaterra, eu tenho o País de Gales e eu tenho a Irlanda do Norte. A união desses países formaram um estado chamado Reino Unido. Então, quem exerce o poder de soberania, quem exerce, né, entre aspas, assim, de uma certa forma, o controle territorial e por aí vai, político, econômico, por aí vai, é o Reino Unido. Então, a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales esses países fazem parte do Reino Unido, tá certo? Então, essa é uma sutil diferença em relação ao país e aos estados, ok? Alguma dúvida aqui? Daí a Júlia tinha perguntado. O país é um conjunto de estados que tomam conta de um território, tendo suas próprias características? Não. Tá? O país, aqui, a gente pode falar que o estado ele abrange países, mas não que países abrangem o estado. O estado ele é maior do que o país. Ok? Se a gente fosse pegar e falar assim, olha, o que acontece? É que tem umas diferenças conceituais aqui, mas, por exemplo, o que acontece com o Brasil? Então, no Brasil, eu vou pegando o que acontece com o país Brasil? Eu vou pegando, então, diversos territórios, tá, que se sentem pertencentes à mesma cultura, à mesma questão social, aos mesmos valores e por aí vai, e vou unindo nesse território. Tá? Daí eu falo assim, ó, eu criei um país, então todo esse território aqui, então deixa eu pegar a caneta aqui de volta. Todo esse território aqui, vocês veem que eu desenho muito bem, é um país, mas quem vai exercer a influência nesse país é o Estado. Quem vai exercer a soberania no país é o Estado, no caso, a República Federativa Brasileira. Ok? Perguntaram aqui, então, o Reino Unido é um Estado? Sim, o Reino Unido é um Estado que é formado pelos países Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Beleza? Podemos prosseguir aí? Bom, aí nós vamos para o conceito de nação. Júlia, você não está conseguindo entender país? Então vamos lá. Então, lembra que eu peguei e falei assim, ó, vou voltar aqui nesse slide que acho que fica mais fácil. Esquece um pouco aqui para vocês entenderem. Daí perguntaram, mas não tem vários estados no país?
Aí vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando eu estou falando Estado, eu estou falando o Estado com letra maiúscula, né? Como eu poderia aqui explicar da melhor forma para a gente não ficar muito parado aqui? Alguém levantou a mão, calma aí. Deixa eu... Eu consigo ver. Vamos lá, galera. Porque se nós pegarmos aqui, então, pela definição, vamos lá, Estado é quem exerce a soberania sobre o território, ok? Quando a gente fala Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e por aí vai, nós estamos falando de Estados membros do Estado brasileiro. São questões conceituais aqui, mas a grosso modo. Então, o que acontece? O Estado, tá? A maior questão aqui de governo é o governo, vamos colocar assim, o que controla é o Brasil, a República Federativa. Ou seja, vamos aqui nesse slide. Tudo isso que está de amarelo, né, que nós chamamos de país, Brasil, é um território. Ok? Então, é um país. Aí, para conseguir governar, que a gente vai ver mais para frente o que é governo, mas para conseguir controlar melhor, administrar melhor, tá, esse território, lembra que o Estado ele administra o território, a população e por aí vai? Esse Estado, chamado República Federativa do Brasil, ele vai criar Estados-membros. Beleza? É aí que nós temos o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, que são Estados-membros da Federação. Ok? Então, por isso que, nesse sentido, eu tenho um conjunto de estados que vão formar o Brasil, mas não é Estado nesse conceito que eu estou falando aqui, de Estado como instância superior de exercer soberania. Ok? A gente vai ter que, daí, o Estado, ele cria uma Constituição, por aí vai, mas, a grosso modo, o que acontece? O Estado é a instância maior que exerce a soberania sobre um território, tá? Que aqui a gente pode chamar de país, né? O país, ele se trata de um conjunto de características de pessoas, até mesmo um conjunto regional, entre outros critérios, que as pessoas se identificam. Então, por exemplo, ela se identifica com a bandeira, se identifica por falar o português, se identifica por ter o mesmo sotaque, entre outras questões diversas. Então, forma-se um país. Aí, esse país ele é governado por um Estado. Tá? Então, no caso, o Brasil ele é governado, o país é o Brasil, e o Estado é a República Federativa. Mas, se a gente falar Estado de São Paulo, ele é um Estado membro da República Federativa. Consegui esclarecer aí as dúvidas ou só piorei? Aí, galerinha, a gente vai agora para o conceito de nação, né? Então, o que acontece? Como eu falei, tem alguns conceitos não são bem esclarecidos, bem delimitados, por aí vai, mas bora lá. Nação, o que é? É a ideia de um povo com as suas características históricas, culturais, que se identificam. O que acontece? Uma nação, ela não tem necessariamente um território. Tá? Então, eu tenho um grupo de pessoas... Aqui eu estou usando o exemplo dos curdos. Mas o que vai acontecer? Eu tenho um grupo de indivíduos que se caracterizam, seja por uma religião, se caracterizam, seja pelo idioma falado, dialeto falado, seja por características diversas outras características culturais. Esse povo, então, vai se identificar, ter um denominador comum entre eles, falar assim, ó, nós pertencemos a uma nação. Só que nós não temos território. Então, a grosso modo, o que acontece?
a nação, se a gente for pegar, diferenciar a nação do país, o país ele tem um território. A nação ela não tem um território. Então, como eu peguei aqui o exemplo dos curdos, né? São povos originários das planícies da Mesopotâmia. Né? Então, eles ficam lá na região do Oriente Médio. É uma nação, é um grupo de indivíduos que habitam lá o Oriente Médio, mas vejam que eles habitam países, né? Como Síria, agora me fugiu outro país que eles, Iraque, eles vão ocupar essa região, eles lutam por sua independência, eles lutam para ter um território, mas eles não se identificam com o país, eles não se identificam com um outro estado, eles se identificam única e exclusivamente com eles mesmos. Se nós pegarmos um outro exemplo, a gente pode falar assim, ó, que dentro da Espanha eu tenho a nação catalã, que busca se separar do Estado, porque tem diversas características históricas, entre outras questões aqui. Tá? Então, nação é um conjunto de indivíduos que tem características comuns, mas não tem um território, a grosso modo aqui. E o que vem a ser, então, governo? O governo é o modo pelo qual o Estado exerce o seu poder, exerce a sua soberania. Então, se nós formos pegar aqui, o governo, dentro da questão de governo, eu tenho a república, a monarquia, o presidencialismo, o parlamentarismo, se eu tenho um governo democrático, um governo não democrático, então, tudo que o Estado cria para exercer o poder, nós chamamos, né, aí de governo. Então, voltando aqui o exemplo, se a gente pegar o Brasil. Qual que é a forma de Estado adotada pelo Brasil? O federativo. Tá? Então, o Brasil ele é uma federação. Qual que é a forma de governo? República. Então, república federativa. Né? Como é que a gente consegue, dentro do regime de governo? Eu não vou me aprofundar nesses conceitos de forma de Estado, forma de governo, regime de governo e tal, que não interessa, que eu preciso que vocês entendam as noções básicas só. Então, o regime de governo é o presidencialismo e o regime político é uma democracia semidireta. Então, o Estado brasileiro é uma república federativa presidencialista, cuja sua democracia é praticada de uma forma semidireta. Em relação a esses conceitos, tranquilinho? Tá? Aí, mais aqui embaixo, a gente tem essa atividade que depois vocês irão fazer aí na casa de vocês, mesmo na próxima aula a gente retoma, que é a questão A, B e C, que fala assim, ó, cite exemplos de países europeus que colonizaram o continente americano. Para cada um desses países europeus listados, cite exemplos de países americanos atuais que surgiram no processo de independência. E depois, o que vocês entendem por independente? Então, vou voltar aqui em governo rapidinho para a gente dar continuidade aqui à matéria. Vamos lá, então. Agora a gente vai trabalhar o módulo 7, que trata aí sobre a Guerra da Independência das 13 colônias inglesas. Ou seja, nós vamos começar a ver aí sobre a independência dos Estados Unidos. Então, a colonização dos Estados Unidos. Aqui, eu estou usando, a gente está aqui, se a gente pegar a apostila, nós estamos na página... Na página 5, tá? Então, aqui, eu estou pegando aqui o texto das 13 colônias inglesas na América do Norte.
Vamos lá. Explicar de modo bem rápido aqui. Também na próxima aula a gente retoma, quando a gente for falar mais sobre a independência. Hoje a gente vai falar sobre a colonização dos Estados Unidos. Na América do Norte, a colonização inglesa ela toma mais força no século XVII, a partir do século XVII. Ali a gente vai ter uma questão, né, que na América do Norte você vai ter principalmente a questão dos espanhóis. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que divide o que os portugueses, o que os espanhóis poderiam explorar dentro da América? É óbvio que os outros países europeus eles falam, pô, a gente também tem direito, nós também queremos explorar a América. No caso dos ingleses, um dos principais motivos dos colonos ingleses saírem da Inglaterra e irem para a América se destaca a perseguição religiosa. Então, lembra quando a gente falou sobre a questão lá da Revolução Inglesa, do anglicanismo, que perseguia os puritanos, né, que eram os calvinistas? Então, muitos calvinistas, muitos puritanos, eles fogem da Inglaterra, fogem dessa perseguição política e religiosa e vão tentar a vida na América. Ali, então, eles chegam na América do Norte. Daí vamos pegar aqui o mapa que está. Então, eles chegam na costa oeste da América do Norte. E começam a formar colônias. A primeira colônia formada, se não me falha a memória, foi a Virgínia. E ali, então, eles vão montar 13 colônias. Não é à toa que eles vão chamar essa região colonizada, né, de as 13 colônias. Aqui eu estou explicando mais rápido e por cima, que depois também na próxima aula eu retomo esses conceitos, tá bom? Aí, então, eu tenho quais são os objetivos dessa colonização? Primeiro, a própria sobrevivência, né? Eles estavam fugindo de uma perseguição política, de uma perseguição religiosa lá do país deles, e eles fogem para tentar a vida no novo mundo, né? Na América. Lembrando aqui que você tinha uma esperança muito grande, né? De uma vida melhor, de uma vida diferente na América. Além disso, o objetivo da colonização da América do Norte, daquilo que a gente vai chamar de Estados Unidos, vem a necessidade, né, ou a vontade deles criarem novas comunidades religiosas. E, posteriormente, também, eles vão querer lucro. Quando a gente fala sobre a colonização dos Estados Unidos, comparado com a colonização da América Espanhola e Portuguesa, a gente ouve muito o termo colônia de povoamento, colônia de exploração. Que os Estados Unidos tratou-se de uma colônia de povoamento. Já a colonização espanhola e portuguesa tratou-se de uma colônia de exploração. Tome um pouco de cuidado quando a gente vê esses conceitos, porque, embora a gente tenha toda uma característica aqui dos colonos ingleses quererem povoar a região, mas também eles vão querer extrair um certo lucro, né, dessa região. Com isso, nós vamos ter, como eu falei, as 13 colônias, e a gente vai formar, basicamente, 3 regiões das 13 colônias, que são as colônias do sul, as colônias do centro e as colônias do norte. Mas, no aspecto econômico, basicamente, a gente pode definir as colônias do norte e as colônias do sul. No norte, eu tinha a mão de obra assalariada, ou seja, eu pagava para os meus funcionários, e eu tinha uma economia mais voltada para o comércio, ok? Então, eu tinha aqui nesse período, aqui nessa região, um pensamento mais liberal, anti-escravocrata, né? Porque escravo não recebe, se não recebe, não consome, se não consome, não movimenta a economia, não movimenta o comércio. Já no sul, eu tinha uma outra visão. No sul, eu tinha uma questão de produção para a exportação. Exportar para quem?
para a metrópole, para a Inglaterra. Então, os colonos do Sul, eles obedeciam o pacto colonial. As colônias do Sul, então, era uma sociedade extremamente rural, e as colônias do Sul, elas usavam mão de obra escrava, né? Então, os sulistas, eles eram a favor da escravidão. Então, a gente vai começar aqui, que vai ser interessante, que a gente vai estudar mais para frente, a gente começa a ter uma divergência ideológica entre os estados que estão do lado norte e os estados que estão do lado sul. Beleza? Mas, basicamente, o cenário, né, que iria apresentar era esse, né, da colonização. Galera, alguma dúvida em relação ao que foi passado hoje? Conseguiram entender principalmente hoje os conceitos que nós trabalhamos de território, estado, governo, país, tudo certinho? Eu vou aqui ativar de novo o microfone de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. mas a pesquisa que você passou para a gente fazer, a gente faz, né? Isso faz para complementar, porque assim, conforme eu expliquei para vocês, é para vocês terem uma noção, entendeu? Beleza. Faz essa pesquisa assim para complementar a explicação, porque até mesmo por questão de tempo, tá, não deu para aprofundar muito no conceito, então é bom vocês fazerem essa pesquisa e daí anotar na própria apostila mesmo, tá? No espaço lá da apostila, ok? E daí responder aquelas questõezinhas que daí na próxima aula a gente vai continuar a questão da colonização dos Estados Unidos já indo para a independência, eu retomo aí sobre aquilo que sobre aquelas questõezinhas da produção coletiva, né, que é o A, B e C. Beleza? Beleza. Galera, então, boa semana aí para vocês, ok? As nossas aulas, então, serão de segunda-feira dentro desse horário, durante esse bimestre. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tanto via a Agenda Edu, como no próprio Moodle lá, tem para vocês fazerem perguntas, vocês podem perguntar tranquilamente, ok? Então, eu vou encerrar aqui a reunião. Abração para vocês, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.